Queridas irmãs, queridos irmãos, mais uma vez aqui para apresentarmos o quadro Momento do Evangelho no canal do Lar Ismael no YouTube. Hoje nós temos um assunto do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, bastante atual e muito importante para ser debatido, que é o suicídio e a loucura. Então no capítulo 5, então no item 14, ele vai dizer assim: a calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas desse mundo da maneira por que o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos à razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam. No livro dos Espíritos, na pergunta 375, qual é a situação do espírito na loucura? O espírito, no estado de liberdade, recebe diretamente suas impressões e exerce diretamente a sua ação sobre a matéria. Quando encarnado, encontra-se em condições totalmente diferentes e na contingência de o fazer apenas com a ajuda dos órgãos especiais. Que uma parte ou conjunto desses órgãos sofram alterações e a sua ação ou suas impressões no que concerne a esses órgãos são interrompidas. Se perde o olho, fica cego, os ouvidos ficam surdo, etc. Imagine agora se o órgão que preside os efeitos da inteligência e da vontade seja parcial ou inteiramente agredido ou modificado. Será facilmente compreensível que o espírito, somente tendo a seu serviço apenas órgãos incompletos ou alterados, deve entrar em perturbação, da qual ele mesmo, em seu foro íntimo, tem perfeita consciência, mas cujo curso não lhe é possível deter. E na pergunta 375A, ele faz essa pergunta: desta forma, é sempre o corpo e não o espírito que está desorganizado? A resposta: sim, mas é necessário atentar para o fato de que, se o espírito age sobre a matéria, da mesma forma, esta matéria reagirá sobre ele em certa proporção, e que o espírito pode se encontrar momentaneamente impactado pela alteração dos órgãos pelos quais se manifesta e recebe suas impressões. Pode acontecer que, com o tempo, quando a loucura durou bastante, a repetição dos mesmos atos acabe por ter sobre o espírito uma influência da qual se livrará apenas após a sua completa separação de todo o abalo material. Na 376, ele diz assim: qual a razão por que a loucura leva às vezes ao suicídio? O espírito sofre pelos constrangimentos que o impedem de manifestar-se livremente. Desta forma, busca na morte um meio de libertação. O livro O Consolador, o Espírito Emmanuel, nos esclarece através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, na pergunta 51, a loucura é sempre uma prova?
Diz Emmanuel, o desequilíbrio mental é sempre uma provação difícil e dolorosa. Essa realidade, contudo, podendo representar o resgate de uma dívida do pretérito escabroso e desconhecido, pode, igualmente, constituir uma resultante da imprevidência de hoje, no presente que passa, fazendo necessária, acima de todas as exortações, aquela que recomenda a oração e a vigilância. Então nós vemos que esse estado de loucura é o desequilíbrio causado por algum órgão material, órgão do corpo, e o espírito, mesmo pleno, não tem como expressar-se porque aquele órgão está com defeito. E ele deu o exemplo da pessoa que tem um problema nos olhos carnais e o espírito, então, não consegue enxergar. Tem um problema no ouvido e ele não consegue ouvir. Tem um problema qualquer na fala, não consegue falar. E o espírito, então, ele está em pleno poder, ele sabe que ele consegue, só que os órgãos não estão deixando. Ele é como um pássaro preso numa gaiola que não consegue alçar voo. E tudo isso é em função dos desequilíbrios que causamos no passado. E aí viemos com esse problema. Desta forma, alguns dos espíritos, não suportando esta prova que ele mesmo pediu, ele acaba cometendo suicídio. No item 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz, o mesmo ocorre com o suicídio, posto de lado os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes, é incontestável que tem ele sempre por causa um descontentamento, qualquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontam. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando nenhum termo divisa para o seu sofrimento. E que é a vida humana com relação à eternidade, senão bem menos que um dia. Mas, para o que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, seus infortúnios e as aflições o acabrunham, unicamente na morte vê uma solução para suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. E no item 16, a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Ocasionam a covardia moral. Quando homens de ciências, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que o ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão levando, de fato, a deduzir que, se são desgraçados, coisa melhor não lhes resta senão se matarem? Que lhes poderiam dizer para desviá-lo dessa consequência? Que compensação lhes podem oferecer? Que esperanças lhe podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se deve concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale buscá-lo imediatamente e não mais tarde, para sofrer por menos tempo. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Com o Espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo.
mas em condições muito diversas, donde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, donde, em suma, a coragem moral. E no item 17 ele nos mostra: o Espiritismo ainda produz sobre esse aspecto outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe o homem de encurtar a sua vida. Entre os suicidas, alguns há cujos sofrimentos, nem por serem temporários e não eternos, não são menos terríveis e de natureza a fazer refletir os que porventura pensam em daqui sair antes que Deus o haja ordenado. O espírita tem, assim, vários motivos a contrapor a ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura em que, sábio ele, será tanto mais ditoso quanto mais inditoso e resignado haja sido na terra. A certeza de que, abreviando seus dias, chega precisamente a resultado oposto ao que esperava, que se liberta de um mal para incorrer num mal pior, mais longo e mais terrível, que se engana imaginando que, ao matar-se, vai depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo a que no outro mundo ele se reúna aos que foram objeto de suas afeições e aos quais esperava encontrar, donde a consequência de que o suicídio, só lhe trazendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso mesmo, considerável já é o número dos que têm sido, pelo Espiritismo, obstado de suicidar-se, podendo daí concluir-se que, quando todos os homens forem espíritas, deixará de haver suicídios conscientes. Comparando-se, então, os resultados que as doutrinas materialistas produzem com os que decorrem da doutrina espírita, somente do ponto de vista do suicídio, forçoso será reconhecer que, enquanto a lógica das primeiras a ele conduz, a da outra o evita, fato que a experiência confirma. Esse é o relato que nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo e algumas questões do Livro dos Espíritos. Hoje, o suicídio tem crescido de forma assustadora. As pessoas se desesperam e, por não terem uma visão de futuro, não verem termos para o seu sofrimento, buscam, nesse ato triste, a solução para os seus problemas. E vão encontrar uma dor muito profunda quando se depararem do outro lado. Então nós vamos buscar no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, algumas das exposições que os próprios espíritos trazem para a gente, dizendo como estão depois desse ato muito lamentável. Mas Allan Kardec diz o seguinte: a extinção da vida orgânica resulta da separação da alma em consequência da ruptura do laço fluídico que o une o corpo. Essa separação, contudo, nunca é brusca. O fluido perispíritico só pouco a pouco se desprende de todos os órgãos, de sorte que a separação só é completa e absoluta quando não reste mais nenhum átomo do perispírito ligado à molécula do corpo. Então, está no Céu e Inferno, segunda parte, item 4, Espíritos Sofredores. No Livro dos Espíritos temos ainda desgosto pela vida, suicídio. De onde vem o desgosto pela vida que arrebata alguns indivíduos sem motivos plausíveis? Está na pergunta 943 do Livro dos Espíritos. A resposta: efeito da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes da saciedade. Para aquele que exerce suas faculdades com um objetivo útil
E segundo as aptidões naturais, o trabalho nada tem de árduo e a vida escoa-se mais rapidamente. Suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais age visando a felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Então, quando o homem não tem fé, está saciado, não tem mais perspectiva, não tem objetivo e os problemas avolumam-se, ele, não crendo em outra coisa senão a morte, busca de uma forma covarde, como nos dizem os espíritos, né, essa alternativa lamentável que vai lhe trazer muito mais sofrimentos do que ele poderia ter aqui se suportasse pacientemente, com resignação, o tempo da nossa dor, que ele é rápido. Né? Mas, por não termos essa perspectiva da vida futura, nós tomamos essa decisão. Na 944, ele diz: o homem tem o direito de dispor de sua própria vida? A resposta: não. Só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. É muito claro. O suicídio não é sempre voluntário. O louco que se mata não sabe o que faz. Está na 944. A 948 ele pergunta: o suicídio que tem por objetivo escapar à vergonha de uma má ação é também repreensível como aquele que é causado pelo desespero? O suicídio não apaga a falta. Ao contrário, aparecem duas em lugar de uma. Quando se teve a coragem de fazer o mal, é necessário tê-la para sofrer as consequências. Deus julga e, dependendo da causa, pode, por vezes, diminuir os seus rigores. Vejam que, às vezes, nós fazemos determinado tipo de coisa, há suicídio por causa disso, porque vai ser um escândalo, não é? E a pessoa acaba tirando a sua vida. E ele cria dois problemas: de ter cometido o erro e de ter tirado sua vida. E eles são muito claros, né? Quando se teve a coragem de fazer o mal, tem que ter a coragem de sofrer as consequências. Porque nós sofrendo as consequências, isso passa e nós vamos então ter uma vida normal. Mas nós nos arvoramos, né, e cometemos um ato tão complicado desse. No número 950, a pergunta do Livro dos Espíritos: o que pensar daquele que tira a própria vida na esperança de chegar mais cedo a uma vida melhor? A resposta: outra loucura. Que faça o bem e estará mais seguro de alcançá-la, pois daquela maneira retarda a sua entrada num mundo melhor, e ele mesmo pedirá para vir completar essa vida que interrompeu por uma ideia falsa. Uma falta qualquer que ela seja, não abre jamais o santuário dos eleitos. Então, abreviar a vida para chegar a um lugar melhor é totalmente enganoso e nos traz muitos problemas. No livro Consolador, pelo Espírito Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, na pergunta 154, ele diz assim: quais as primeiras impressões dos que desencarnam por suicídio? A resposta: a primeira decepção que os aguarda é a realidade da vida que se não extingue com as transições da morte do corpo físico. Vida essa agravada por tormentos pavorosos em virtude de sua decisão tocada de suprema rebeldia. Suicidas há que continuem experimentando os padecimentos físicos da última hora terrestre em seu corpo somático indefinidamente. Anos a fio sentem as impressões terríveis do tóxico que lhe aniquilou as energias, a perfuração do cérebro pelo corpo estranho partido de uma arma usada no gesto supremo, o peso das rodas pesadas sobre as quais se atiraram na ânsia de despertar da vida, a passagem das silenciosas e tristes sobre os seus despojos,
onde procuraram o ouvido criminoso de suas tarefas no mundo. E comumente, a pior emoção do suicida é de acompanhar, minuto a minuto, o processo da decomposição do corpo abandonado no seio da terra, verminado e apodrecido. De todos esses desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles, pela sua característica do falso heroísmo de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se fez sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Então nós vemos aqui este processo dificílimo dos nossos irmãos que se suicidaram. Emmanuel nos esclarece aqui, no Livro dos Espíritos já veio também esse esclarecimento, mas aqui ele dá um pormenor que o espírito, quando desperta na pátria espiritual, como nos disse Kardec, ali no céu e inferno, ele precisa desprender o seu perispírito molécula a molécula do corpo físico. Quando é numa morte natural, o fluido vital que o espírito tem, que é ligado junto com o seu corpo físico e o perispírito, ele vai enfraquecendo. Mas quando você rompe, ele está em plena vitalidade. Então, ele não se desprende abruptamente. E o espírito fica ligado ao corpo, porque está cheio de vitalidade. Então, nos explica Emmanuel aqui que ele vai tendo a imagem de tudo aquilo que ele fez. Se ele deu um tiro, ele vai vendo exatamente esse momento, o projétil adentrando na sua cabeça, o sangue jorrando, e ele vai sentindo, e isso vai se repetindo como um filme, que faz sempre a mesma cena. Isso nós vemos no livro de nossa irmã Ivone do Amaral Pereira, Memórias de um Suicida. Ele a descreve nos primeiros capítulos. É algo bastante comovente, bastante triste. E a gente percebe que é um dos atos mais ruins que nós podemos cometer conosco. E também, como o corpo fica enterrado, ele vai se decompondo, como não está desprendido ainda, ele permanece ligado até que termine aquele átomo ligado ao corpo, aquela molécula, e ele possa ser desligado. Então, meus irmãos, é um sofrimento inenarrável. Não é? No livro Céu e Inferno, Justiça Divina, segundo o Espiritismo, nós temos algumas mensagens trazidas pelos Espíritos, e nós pegamos algumas para que nós pudéssemos dar uma analisada nessas mensagens. O suicida da Samaritana. A 7 de abril de 1858, pelas 7 horas da noite, um homem de cerca de 50 anos e decentemente trajado apresentou-se no estabelecimento da Samaritana de Paris e mandou-lhe preparar-se um banho. Decorridas cerca de 2 horas, o criado de serviço, admirado pelo silêncio do freguês, resolveu entrar no seu gabinete a fim de verificar o que ocorria. Deparou-se, então, um quadro horroroso. O infeliz degolara-se com uma navalha e todo o seu sangue misturava-se à água da banheira. E como a identidade do suicida não pôde ser averiguada, o cadáver foi removido para o necrotério. Evocação. Resposta do guia do médium. Esperai, ele aí está. Onde vos achais hoje? Não sei. Dize-mo.
Estais numa reunião de pessoas que estudam o Espiritismo e que são benévolas para convosco. Dizei-me se vivo, pois este ambiente me sufoca. Sua alma, posto que separada do corpo, está ainda completamente imersa no que poderia chamar-se turbilhão da matéria corporal, vivazes que lhe são as ideias terrenas, a ponto de acreditar-se encarnar. Quem vos impeliu a vir aqui? Sinto-me aliviado. Qual o motivo que vos arrastou ao suicídio? Morto? Eu? Não. Que habito o meu corpo. Não sabeis como sofro. Sufoco-me. Oxalá que mão compassiva me aniquilasse de vez. Por que não deixastes indícios que pudessem tornar-vos reconhecível? Estou abandonado. Fugi ao sofrimento para entregar-me à tortura. Tendes ainda os mesmos motivos para ficar incógnito? Sim. Não revolvais com ferro candente a ferida que sangra. Podereis dar-nos o vosso nome, idade, profissão e domicílio? Absolutamente não. Tinhais família, mulher, filhos? Era um desprezado, ninguém me amava. E que fizestes para ser assim repudiado? Quantos o são como eu? Um homem pode viver abandonado no seio da família quando ninguém o preza. No momento em que vos suicidardes, não experimentastes qualquer hesitação, ansiava pela morte, esperava repousar. Como é que a ideia do futuro não vos fez renunciar a um tal projeto? Não acreditava nele, absolutamente. Era um desiludido. O futuro é a esperança. Que reflexões vos ocorrem ao sentirdes a extinção da vida? Não refleti, senti. Mas a vida não se me extinguiu. Minha alma está ligada ao corpo. Sinto os vermes a corroer-me. Que sensação experimentaste no momento decisivo da morte? Pois ela não se completou. Foi doloroso o momento em que a vida se vos extinguiu? Menos doloroso que depois. Só o corpo sofreu. Pergunta ao Espírito São Luís, que acompanhava este trabalho de evocação. O que quer dizer o Espírito afirmando que o momento da morte foi menos doloroso que depois? O Espírito descarregou o fardo que o oprimia. Ele se ressentia da volúpia da dor. Tal estado sobrevém sempre ao suicídio? Sim. O espírito do suicida fica ligado ao corpo até o termo dessa vida. A morte natural é a libertação da vida. O suicídio o rompe por completo. No Livro dos Espíritos, nós vamos ver na pergunta 949, o suicídio é perdoável quando tem por objetivo impedir a vergonha, envolva filhos ou família? Aquele que age dessa forma não procede bem, mas acredita que sim. E Deus levará em conta a sua intenção, porque será uma expiação que a si mesmo se impôs. Ele atenua a falta pela intenção, mas nem por isso deixa de cometê-la. De resto, se os abusos de sua sociedade forem abolidos, bem como seus preconceitos, não terão mais suicídios. Aquele que tira a própria vida para fugir à vergonha de uma má ação, prova que tem mais em conta a estima dos homens que a de Deus, pois vai entrar na vida espiritual carregado de suas iniquidades, tendo-se privado dos meios de repará-las durante a vida. Deus é muitas vezes menos inexorável que os homens, pois perdoa o arrependimento sincero e leva em conta o nosso esforço da reparação. O suicídio nada repara. Veja que o nosso irmão, por estar abandonado pela família, por sentir-se abandonado, ele acabou tirando a própria vida e está ali passando por dificuldades muito grandes. E nós vimos quando ele diz aqui, né, que ele ainda ele sentia os vermes a corroer. Bastante tempo já estava esse irmão nesta situação. Então a gente percebe
que o suicídio não repara nada, não arruma nada, não ajuda em nada, muito pelo contrário. Ele traz muito sofrimento e muita dor para o espírito, para a família, para os amigos, para todo mundo. O inferno, no capítulo 5, Suicidas, tem o pai e o conscrito. No começo da Guerra da Itália, em 1859, um negociante de Paris, pai de família, gozando de estima geral por parte de todos os vizinhos, tinha um filho que fora sorteado para o serviço militar. Impossibilitado de o eximir de tal exercício, ocorreu-lhe a ideia de suicidar-se a fim de o isentar do mesmo, como filho único de mulher viúva. Um ano mais tarde foi evocado na Sociedade de Paris a pedido de pessoa que o conhecera, desejosa de certificar-se de sua sorte no mundo espiritual. Pergunta São Luís: podereis dizer-nos se é possível evocar o espírito a que vimos de nos referir? Sim, e ele ganhará com isso, porque ficará mais aliviado. Evocação. Obrigado, sofro muito, mas é justo. Contudo, ele me perdoará. O espírito escreve com grande dificuldade os caracteres que são irregulares e mal formados. Depois da palavra mas, ele para. E procurando em vão escrever, apenas consegue fazer alguns traços indecifráveis e pontos. É evidente que foi a palavra Deus que ele não conseguiu escrever. Tende a bondade de preencher a lacuna com a palavra que deixasse de escrever. Sou indigno de escrever. Dissestes que sofreis, compreendeis que fizestes muito mal em vos suicidar, mas o motivo que vos arrebatou esse ato não provocou qualquer indulgência? A punição será menos longa, mas nem por isso a ação deixará de ser má. Podereis descrever-nos essa punição? Sofro duplamente, na alma e no corpo, e sofro nesse último, conquanto o não possua, como sofre o operado a falta de um membro amputado. A realização do vosso suicídio teve por causa unicamente a isenção do vosso filho ou concorreram para ele outras razões? Fui completamente inspirado pelo amor paterno, porém mal inspirado. Em atenção a isso, a minha pena será abreviada. Podeis precisar a duração dos vossos padecimentos? Não lhe entrevejo o termo, mas tenho certeza de que ele existe, o que é um alívio para mim. Há pouco não vos foi possível escrever a palavra Deus, e no entanto temos visto os espíritos muito sofredores fazê-lo. Será isso uma consequência da vossa punição? Poderei fazê-lo com grande esforço de arrependimento. Pois então fazei esse esforço para escrevê-lo, porque estamos certos de que sereis aliviados. O Espírito acabou por traçar esta frase com caracteres grossos, irregulares e trêmulos. Deus é muito bom. Estamos satisfeitos pela boa vontade com que correspondesse à nossa evocação e vamos pedir a Deus para que estenda sobre vós a sua misericórdia. Sim, obrigado. Pergunta ao Espírito São Luís: podereis ministrar-nos a vossa apreciação sobre esse suicídio? Diz São Luís: esse espírito sofre justamente pois lhe faltou a confiança em Deus, falta que é sempre punível. A punição seria maior e mais duradoura se não houvera como atenuante o motivo louvável de evitar o filho se expusesse à morte na guerra. Deus, que é justo e vê o fundo dos corações, não o pune senão de acordo com as suas obras. Observações. À primeira vista, como ato de abnegação, esse suicídio poder-se-ia considerar desculpável. Efetivamente, assim é, mas não de modo absoluto. A esse homem faltou a confiança em Deus, como disse o Espírito São Luís. A sua ação talvez tenha impedido a realização dos destinos do filho.
Ademais, ele não tinha certeza de que aquele sucumbiria na guerra e a carreira militar talvez lhe fornecesse ocasião de adiantar-se. A intenção era boa, e isso lhe atenua o mal provocado e merece indulgência, mas o mal é sempre o mal. E se o não fora, poder-se-ia, escudado no raciocínio, desculpar todos os crimes e até matar a pretexto de prestar serviços. O suicídio mais severamente punido é o resultante do desespero que visa a redenção das misérias terrenas. Misérias que são, ao mesmo tempo, expiações e provações. Furtar-se a elas é recuar ante a tarefa aceita e, às vezes, ante a missão que se deverá cumprir. O suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea, mas em tudo quanto se faça conscientemente para apressar a extinção das forças vitais. Não se pode taxar de suicida aquele que dedicadamente se expõe à morte para salvar o seu semelhante. Primeiro, porque no caso não há intenção de se privar da vida. E segundo, porque não há perigo do qual a providência não nos possa subtrair, quando a hora não seja chegada. A morte em tais contingências é sacrifício meritório, como o ato de abnegação em proveito de outro. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, versículos 5, 6, 18 e 19. Então nós vimos que esse pai, ele acabou cometendo suicídio para evitar o filho ir à guerra. O que foi um ato, olhando por outros prismas, bom, louvável. Mas, quando nós vimos reencarnar na Terra, nós temos uma programação. Se aquele jovem vem e, para ele participar da guerra, existia um motivo para ele. Talvez estivesse programado essa participação, ou talvez não, mas existia um motivo. Nada é por acaso. E o pai, então, ele arvora-se ao suicídio, evitando que o filho vá. Mas como disse São Luís, quem sabe se ele não morre e a carreira militar fosse uma coisa boa para ele. Então nós não podemos, sob pretexto nenhum, cometer esse ato. Nós temos também, uma outra história que está no livro Céu e Inferno, que é do senhor François Simon Louvet. A seguinte comunicação foi dada espontaneamente em uma reunião espírita no Havre, a 12 de fevereiro de 1863. Tereis piedade de um pobre miserável que passa há muito por cruéis torturas? Ó, o vácuo, espaço, despenho-me, caio, morro. Acudam-me. Deus, eu tive uma existência tão miserável. Pobre diabo, sofri fome muitas vezes na velhice, e foi por isso que me habituei a beber e a ter vergonha e desgosto de tudo. Quis morrer e atirei. Oh, meu Deus, que momento! E para que tal desejo quando o termo estava tão próximo? Orai para que eu não veja incessantemente esse vácuo debaixo de mim. Vou despedaçar-me de encontro a essas pedras. Eu vou-lo suplico, a vós que conheceis as misérias dos que não mais pertencem a esse mundo. Não me conheceis, mas eu sofro tanto. Para que mais provo? Sofro. Não será isso bastante? Se eu tiver a fome, em vez desse sofrimento mais terrível e, aliás, imperceptível para vós, não vacilaríeis em aliviar-me com a migalha de pão. Pois eu vos peço que oreis por mim. Não posso permanecer mais tempo nesse estado. Perguntai a qualquer desses infelizes que aqui estão e sabereis quem fui. Orai por mim. François Simon Louvet. O guia do médium
Esse que acaba de se dirigir a vós foi um pobre infeliz que teve na terra a prova da miséria. Quem diz isso é seu anjo guardião. Vencido pelo desgosto, faltou-lhe a coragem e, em vez de olhar para o céu como devia, entregou-se à embriaguez. Desceu aos extremos últimos do desespero. Pondo termo à sua triste provação, atirou-se da Torre Francisco I, no dia 22 de julho de 1857. Tende piedade de sua pobre alma, que não é adiantada, mas que lobriga da vida futura o bastante para sofrer e desejar uma reparação. Rogai a Deus lhe conceda essa graça, e com isso tereis feito obra meritória. Buscando-se informes a respeito, encontrou-se no jornal do Havre, em 23 de julho de 1857, a seguinte notícia local. Ontem, às 4 da tarde, os transeuntes do cais foram dolorosamente impressionados por um horrível acidente. Um homem atirou-se da torre, vindo despedaçar-se sobre as pedras. Era um velho puxador de sirga, cujo pendor a embriaguez o arrastava ao suicídio. Chamava-se François Victor Simon Louvet. O corpo foi transportado para a casa de uma de suas filhas, a rua de La Cordère. Tinha 67 anos. 6 anos fazia que esse homem morrera, e ele se via ainda cair da torre, despedaçando-se nas pedras. Aterra-o o vácuo, horroriza-o a perspectiva da queda, e isso há 6 anos. Quanto tempo durará tal estado? Ele não o sabe, e essa incerteza lhe aumenta as angústias. Isso não equivale ao inferno com suas chamas? Quem inventou tais castigos? Pois são os próprios padecentes que os vêm descrever como outros a fazer de suas alegrias. E fazem-no, muitas vezes, espontaneamente, sem que neles se pense, o que exclui toda a hipótese de sermos joguetes da própria imaginação. Meus irmãos, este é um assunto que deve ser comentado, deve ser debatido. Devemos procurar as pessoas que estão em estado depressivo, devemos procurar as pessoas que têm esta ideia suicida, para dizer-lhes dessas consequências terríveis, desastrosas para o espírito, que vão sofrer por anos a fio, sem lobrigar um fim. Mas, de acordo com o livro Memórias do Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, Maria de Nazaré tem uma organização que cuida desses nossos irmãos. Esses irmãos que vão para o Vale do Suicídio, e lá esses mensageiros que trabalham na Legião de Maria vão socorrê-los quando eles já têm condições de serem levados para os hospitais que existem no plano espiritual, especializados para esses nossos irmãos. O suicídio tem crescido. Precisamos ir dizer a esses irmãos que a vida continua e que nós necessitamos trabalhar ativamente no sentido de termos paciência, sermos indulgentes para conosco mesmo, que nós tenhamos uma certeza da vida futura, que nós tenhamos amor a nós mesmos e não cometamos este erro tão grave para os nossos espíritos. Queridos irmãos, eu vou deixar uma bibliografia para que aqueles interessados possam pesquisar, ler, conhecer mais profundamente o drama desses nossos irmãos. Então nós temos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, nos itens 14 a 17, tem no 26, 29 e 30. O Livro dos Espíritos nas perguntas 375 a 378 e também da 943 a 957. O livro Céu e Inferno, na segunda parte, capítulo 5, Suicidas, psicografado por Francisco Cândido. O livro Céu e Inferno, segunda parte, capítulo 5, de Allan Kardec. Nós temos também
No livro O Consolador, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, a pergunta 51 e 154. Também no livro Da Esperança de Emmanuel, no capítulo 10, Perante o Corpo, no capítulo 11, Em Louvor da Alegria, e capítulo 12, Nós e o Mundo. O livro Memórias de Suicidas, de Ivone do Amaral Pereira, a obra toda. Nós temos no livro O Pensamento de Emmanuel, por Martins Peralva, no capítulo 45, Suicídio. No livro Luz Viva, do Espírito Joana de Ângeles e Marco Prisco, no capítulo 14, Loucura Suicida, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Temos também o livro Lampadário Espírita, da nossa irmã Espírito Joana de Ângeles, no capítulo 42, A Frente do Desespero, psicografia também de Divaldo Pereira Franco. E também no livro Após a Tempestade, do Espírito Joana de Ângeles, no capítulo 8, Alucinógenos, Toxicomania e Loucura, e no capítulo 18, Suicídio, psicografia também de Divaldo Pereira Franco. Então, meus queridos irmãos, um assunto bastante amplo, bastante seriedade, e que precisamos levantar a nossa bandeira da vida, em favor da vida e não da morte. Que Jesus possa nos abençoar, nos iluminar, e que nós tenhamos coragem de enfrentar as nossas dificuldades e nunca pensarmos nesse ato tão triste. Deus abençoe a cada um de nós.